Bom dia, vencedores! Tudo bem com vocês? Lerner aqui para mais um vídeo com análise e palpites em escanteios. Hoje é dia 17 de setembro de 2022 e vamos para os nossos palpites depois da vinheta. Pessoal, o vídeo atrasou um pouco hoje, já aqui estou gravando depois do meio-dia, então esse primeiro jogo aqui provavelmente vocês vão assistir, o jogo já vai estar em live, tá? Mas aí vocês fazem a bet aí se estiver na mesma linha, senão vai pro próximo mês, beleza? Separei aqui 6 jogos para hoje, um lá na Itália às 13 horas, Spezia e Sampdoria, depois no meio-meia tem Inglaterra, Tottenham versus Leicester, depois 15h45 na Itália tem Torino e Sassuolo, às 16h30 tem Avaí e Atlético Mineiro, e também lá em Portugal às 16h30 Boa Vista e Sporting. E para fechar às 20h30 tem CRB e Cruzeiro, beleza? Vamos lá então, começando por Spezia e Sampdoria. O Spezia possui uma média de 4.8 a favor aí, e o Sampdoria 2.8 somente. Então uma diferença muito grande de escanteios aqui, bem baixa a questão do overcantos do Sampdoria, né? E o Spezia é um time comum aí, mas destaca aqui o abaixo rendimento do Sampdoria, tanto os marcados e um alto índice de sofridos aqui pro lado do Sampdoria. O Sampdoria é o 19º colocado, então é um time que está sendo muito atacado na competição, certo? Questão dos handicaps aqui, o Sampdoria muito fraco aí, tanto nos positivos como nos negativos. Se a gente for olhar aqui, a Bet está nos dando o Spezia para ter mais escanteios no jogo a 1,70. Acho que está errado essa linha aqui, visto o baixo rendimento do Sampdoria nos escanteios, né, tanto na média quanto nos handicaps aqui. Então acho que a gente tem valor, essa linha deveria ser menos 1,5 ou menos 2 aqui. E vamos pegar esse handicap menos meio para o Spezia. Handicap é o Spezia para ter mais escanteios, né, a 1,70 como unidade. Próximo jogo, vamos para Tottenham versus Leicester. O Tottenham aí com uma média de 6 a favor e o Leicester 4.9. Então o Tottenham possui uma média um pouco maior que o Leicester. Os marcados do Tottenham aqui em casa ele é bem forte, né? E os sofridos até que ele é bem fraco, over 2,5 70%, e o restante abaixo de 20%. O Leicester é um time que marca os seus escanteios também, né? Over 3,5, 4,5 60%, over 5,5 50%. E os sofridos aqui do Leicester bem baixo também, né? Over 3,5, 4,5, 5,5 40%. O Leicester tá em 20º colocado, tá? Então provavelmente aqui tá muito mal o Leicester, ele tá numa fase incrível aqui que ele não ganha nada, tá? Então provavelmente o Tottenham sai ganhando esse jogo aqui, então esse é o cenário que eu criei. E se a gente analisar aqui, a Bet está dando Leicester handicap mais 3,5, então eu acho muito esticado isso aqui. O meu cenário que eu crio para esse jogo, que é um cenário comum pro jogo, é o Tottenham sair ganhando no primeiro tempo, então vai deixar um pouco de atacar. E vejam só, em 40% dos jogos o Tottenham cumpriu menos 2,5, então temos aqui o 3,5 ainda. Então, sei lá, em 20% dos jogos ele deve ter cumprido isso. E o Leicester é um time que tem um pouco de padrão em escanteios aqui, a média é quase parecida, né? Então acho que está errado, isso aqui deveria ser handicap mais 1,5 ou mais 2. E temos o mais 3,5 a 1,62 aqui, então acho que está um pouco errado. E vamos pegar mais essa comunidade, certo? Próximo jogo, Torino e Sassuolo. O Torino possui uma média de 4.1 a favor e Sassuolo 4.8, desculpa, e Sassuolo 5.1. Os dois com uma média bem parecida aí a favor, né? E também uma média parecida contra, 3.9 e 3.6. Se a gente olhar o overcantos, tantos marcados como sofridos aqui, questão dos porcentagens que cada um marca, né? E sofre, bem parecidos os dois times, né? E aqui temos os handicaps. Para mim o justo aqui seria um handicap 0 para os dois lados, não tem favorito em escanteios aqui, visto as médias dos dois são iguais, tudo mais, talvez o menos meio para o lado do Torino porque está jogando em casa. E se a gente olhar aqui, a Bet está nos dando o Sassuolo mais 1,5 a 1,75, então foi a Bet que eu gostei para esse jogo aqui. Em 100% dos jogos a Sassuolo cumpriu esse handicap mais 1,5 e somente em 40% dos jogos a Torino cumpriu o handicap menos 1,5. Então para mim tá um pouco errado aqui, deveria ser menos meio, né? Então temos uns ticks de valor aqui novamente, não é muita coisa, mas para mim é valor. Próximo jogo, Avaí e Atlético Mineiro. O Avaí com uma média de 4.8 a favor e Atlético Mineiro 4.5. Então os dois times com uma média bem parecida aí. E o Avaí uma média um pouquinho maior. Dá para perceber aqui
pelos overcantos, né, as porcentagens de overcantos, e o Atlético Mineiro tem uma média um pouquinho menor aí de sofridos que o Avaí. Se a gente olhar aqui, os dois times são bons nos handicaps positivos, mas já nos negativos os dois deixam a desejar. Questão dos handicaps aqui eu não gostei muita coisa, porque o Atlético Mineiro é um time que está com dificuldade para marcar gol, então vai provavelmente ficar martelando o Avaí aí. Mas eu gostei desse over 3,5 do Avaí a 1,60, over 3,5 cantos, que em 70% dos jogos ele cumpriu jogando em casa, e também em 70% dos jogos do Atlético Mineiro jogando fora de casa ele cumpriu. Então gostei desse over 3,5 aqui, para mim a linha deve ser over 4,5. Então temos uns ticks de valor aqui, vamos pegar o over 3,5 e 60 do Avaí. Próximo jogo, Boa Vista e Sporting. Boa Vista com uma média de 5,4 a favor e Sporting 4,8. Então Boa Vista com uma média um pouquinho maior. Média contra aqui do Sporting bem baixa, né? 2,3 e do Boa Vista 4,4. Over cantos aqui, os dois times são um pouco parecidos, né? Com o Boa Vista com uma superioridade um pouquinho maior. E destacar aqui os sofridos do Sporting, né? Bem baixo. 10% over 3,5, 4,5 e 0. Nenhuma vez ele sofreu over 5,5 e 6,5. Se a gente olhar os handicaps aqui, muito forte os positivos do Sport, né? Visto que ele toma poucos cantos, e o menos meio com 70%. Já o Boa Vista é meio aleatório aqui na questão dos handicaps. Se a gente olhar aqui, a casa está nos dando Boa Vista mais 2,5 a 1,93, que eu não concordo. Em 100% dos jogos ele cumpriu essa linha aqui, o Boa Vista, e em 40% dos jogos o Sporting cumpriu o menos 2,5. Então a linha justa para mim aqui deveria ser o menos 1 pro lado do Sporting, tá? Menos 1,5, quem sabe. Então tá errado isso aqui para mim, uma odd muito boa em 93. Vamos pegar mais essa como unidade. Próximo jogo, CRB e Cruzeiro. CRB com uma média de 5,5 e Cruzeiro 6,4 fora de casa. Uma média bem alta, né? Um canto a mais que o CRB. E a média contra aqui mais baixa do Cruzeiro em relação ao CRB. Questão do overcantos aqui, o CRB possui uma média maior, né, de sofridos que os marcados, e o Cruzeiro possui uma porcentagem de cantos marcados maior que os sofridos do mesmo. Se a gente olhar os handicaps aqui, só o handicap mais 2,5 do CRB que é interessante, né, 80%, o restante tudo abaixo de 50%, já o Cruzeiro muito bom nos handicaps, tanto nos negativos como nos positivos. Se a gente olhar, a casa está nos dando aqui o handicap menos meio, né? Cruzeiro para ter mais escanteios a 1,78. Não concordo. Essa linha deveria ser menos 1,5 para o lado do Cruzeiro, que é o justo para mim, ó, 50% e 50%. Então vamos pegar esse Cruzeiro para ter mais escanteios no jogo, possui uma média maior, é o time mais forte, vai atacar o CRB mesmo jogando fora de casa. Então vamos pegar o Cruzeiro para ter mais escanteios a 1,78. Certo, galera? Esse foi o vídeo de hoje, saiu um pouco mais tarde, peço desculpas a vocês, mas não consegui gravar antes, então esse foi o vídeo de hoje, beleza? Não esquece de dar o like, comenta aqui embaixo se você gostou. Tamo junto, meus vencedores!